GT Esportes e Rio já passando para você que tem muita informação. Quem acha que essa época os bastidores estão devagar, ela está enganado, porque o Vene Casagrande está aqui com o drone acelerado e tem novidade sim, novidade no Flamengo, está atrás no atacante. Mas será que o Flamengo está devagar no mercado? O Vene vai falar disso. O Vasco está se movimentando, Botafogo, Fluminense, a gente vai passar tudo aqui para você em primeira mão. Você sabe que você está no lugar certo, porque o Vene Casagrande, ó, apurador de primeira qualidade, nosso craque, e deixa sempre você muito bem informado. Aqui no programa você fica sabendo de tudo. Olha, o Flamengo está preparando ações de despedida para o Everton Ribeiro. A gente vai falar disso, o Vene também vai falar como é que está sendo essa preparação, essa ideia da diretoria, uma festa para o Everton Ribeiro. Lembrando que aqui a gente também vai atualizar as novelas, né, nessa virada de ano. Tem a novela Luiz Henrique, o Fla-Flu pelo Luiz Henrique. A gente tem novidade e vai contar para você. Antes, então, vou mostrar então o que o Flamengo está preparando. A despedida do Everton Ribeiro. A reportagem é da Alcilene Brito. O casamento entre Everton Ribeiro e Flamengo chegou ao fim, mas a história do jogador no clube continuará viva para os rubro-negros. E terá uma despedida digna de um ídolo. O meia se apresenta ao Bahia no domingo e volta para o Rio já na segunda, onde irá com a família ao Ninho do Urubu para dar adeus aos companheiros do Fla. Lá serão expostas as 11 taças conquistadas durante o período em que ele esteve no rubro-negro. Na segunda noite, após se despedir dos ex-companheiros, Everton Ribeiro seguirá para Münster, onde fará a pré-temporada com o Bahia. O tricolor de aço fará sua estreia no dia 17 de janeiro pelo Campeonato Baiano. Além disso, o jogador terá no Maracanã o último encontro com os flamenguistas. A partida será em fevereiro, já que em janeiro o rubro-negro fará os jogos fora do Rio. O meia provavelmente já terá feito alguns duelos pelo Bahia, contudo o clube já está ciente e deu ok para as homenagens que Everton terá. A data para a despedida ainda não foi divulgada, mas deverá ser entre os dias 3 e 4, onde está marcado o clássico diante do Vasco. E que Everton Ribeiro espera que seja ainda mais especial. E enquanto os outros jogadores seguem de férias e o mercado da bola segue agitado, Gabigol antecipou o retorno e divulgou uma foto já treinando. Após ter um ano que não foi tão bem e ofertas do Corinthians, o camisa 10 do Fla quer foco total no time e já prometeu que quer voltar a fazer história no clube nesse ano. Uma vez Flamengo. Isso aí, acho que é uma justiça o Everton Ribeiro, a trajetória dele no Flamengo, todas... Poxa, o cara conquistou títulos pra caramba, são 7 anos de clube, merecia uma despedida, Vene? Merecia uma despedida, mas eu também acho o seguinte, se não tivesse a despedida, tudo bem. Eu acho que o Flamengo fez tudo por ele, eu acho que não tem essa obrigação de despedida, mas conseguiu viabilizar junto ao Everton Ribeiro e também junto ao Bahia, que será o novo clube dele, junto ao Grupo City. Não vejo nenhum problema fazer essa despedida, é um ato aí para um ídolo. Num passado recente, chegou ao Flamengo em 2017, conquistou muita coisa com a camisa do Flamengo, não vejo o menor problema fazer isso. Também não vejo problema o Bahia liberar, vi alguns torcedores do Bahia reclamando nas redes sociais, falta de respeito, agora ele está vestindo a camisa do Bahia. Não vejo o menor problema em fazer isso. É bom para o Flamengo, é bom para o jogador, acho que é uma forma de gratidão, muita gente fala em gratidão a torcida no futebol. Se despedir, né? Exatamente. É muito querido pela torcida. Eu acho que é um jogador que merece sim ter a despedida, mas caso não tivesse, também não seria nenhum problema, porque ele continua jogando. No caso do Felipe Luiz, o Felipe Luiz encerrou a carreira, por isso que teve aquela despedida. E o Rodrigo Caio acabou pegando ali carona nessa despedida. Mas no caso do Everton Ribeiro, não vejo nenhum problema. Quem reclama disso está criando caso, a verdade é essa. Está querendo procurar pelo em ovo. É isso, é um jogador que merece sim algumas homenagens. Ele vai estar no CT na segunda-feira, vai tirar foto com as taças. E boa sorte ao Everton Ribeiro, repito o que eu falei aqui. Enquanto vestiu a camisa do Flamengo, ele justificou o alto investimento que o Flamengo fez por ele e agora vai ser feliz em outro clube. Mas a iniciativa, de certa forma, também não demonstra que ele está saindo numa boa para deixar claro que não tem nenhum tipo de rusga, de insatisfação do Everton Ribeiro ou do Flamengo. Não deixar claro, então, que ele está saindo pela porta da frente. Ficou aquela indefinição, né, a discussão de se era mais um ano de contrato ou 2, isso esbarrou na renovação dele. Mas a festa mostra que está saindo bem. Está saindo bem, está saindo pela porta da frente, acho que não tem nenhum problema. Inclusive, acho que vai ser bom para todo mundo esse fim de ciclo no momento certo, na minha opinião. Repito o que eu falei aí anteriormente, se fosse diretor do Flamengo, eu nem daria mais um ano de contrato, mas o Flamengo ofereceu mais um ano, ele entendeu que para ele um ano de contrato é pouco, ele não quis aceitar.
E é isso, eu acho que é um fim de um ciclo no momento certo. Eu acho que ele sai definitivamente pela porta da frente, sem nenhum problema, sendo muito querido pelo torcedor rubro-negro, e espero que quando ele encontre o Flamengo aí no futuro, ele não faça gol. A verdade é essa, eu acho que o torcedor do Flamengo também vai torcer por isso. Mas, enfim, vai ser muito feliz, eu acho que é o fim de um ciclo na hora certa. Tanto o Flamengo quanto o Everton Ribeiro souberam pôr um ponto final no momento certo. Vamos mudar de assunto aqui, seguindo coisas relacionadas ao Flamengo. O goleiro Santos, que também está de saída, já saiu, já foi vendido por quanto? Como é que está essa história do Santos para o Fortaleza? Então, a gente já havia dito aqui que ele estava de saída, que a negociação estava certa, e eu havia prometido que quando eu pudesse falar, eu falaria os valores, que a fonte havia pedido e a fonte liberou, porque o contrato foi assinado, contrato de 3 anos, e o Flamengo vendeu esse jogador por $1 milhão. Valor fixo em $1 milhão, mais $300 mil em metas. E esse $1 milhão será pago da seguinte maneira: 500 mil à vista e os outros 500 mil durante a temporada de 2024. Então é um jogador que, teoricamente, sai muito desvalorizado do Flamengo, porque o Flamengo pagou muito alto para ter esse jogador, cerca de R$15 milhões. E agora está vendendo esse jogador aí em torno de R$5 milhões. Se a gente botar na cotação de hoje do dólar, então ele sai por um valor bem abaixo daquilo que o Flamengo pagou junto ao Atlético Paranaense para tê-lo. Mas é aquilo, não tem jeito. Acho que a vontade do jogador pesou muito. O jogador conversou com a diretoria do Flamengo. Ele quer jogar, ele quer jogar, opção no Flamengo. Viu com bons olhos uma ida para o Fortaleza. Acredito eu que não tenha se adaptado da maneira correta aqui no Rio de Janeiro. Isso faz parte. Todo mundo é ser humano, você não é obrigado a se adaptar ou nem vai se adaptar a todos os lugares que você se mudar. Eu acho que o Santos, ele merece ser feliz também, um jogador assim, fora das 4 linhas, sensacional, um cara super honesto, super batalhador. Não deu certo no Flamengo, a verdade é essa. Toda contratação não é certo que vai render dentro de campo. O Santos rendeu por um determinado momento, em 2022. Em 2023 também não rendeu, não só ele, como vários outros jogadores. Mas agora ele vai ser feliz no Fortaleza, assinando um contrato de 3 anos. E o Flamengo, repito, recebe $1 milhão por essa venda e pode receber mais $300 mil em metas estabelecidas. Boa sorte ao Santos, que brilhe no Fortaleza, um cara bacana. A gente já fez algumas entrevistas exclusivas com ele. Ele foi sempre muito generoso e muito educado. Boa sorte ao Santos. Tem mais de Flamengo. O interesse, vamos lá, Venê, o seu drone, sobre Yuri César, que foi revelado, divisões de base do Flamengo. Pode voltar? Conta pra gente. Então, vamos lá. Yuri César é revelado pelas categorias de base do Flamengo. Teve uma boa passagem pelo Fortaleza por empréstimo. Na época, ele foi dirigido por Rogério Ceni, que gosta muito do futebol dele. Atualmente, ele está no Al Ahly dos Emirados Árabes. E, segundo o empresário dele, Ciro Almeida, o Flamengo tem interesse no empréstimo desse jogador. Inclusive, o empresário diz que conversa com o Bruno Spindel. O Marcos Braz, oficialmente, diz que não tem nada. Aí eu não sei se o Bruno Spindel não falou para o Marcos Braz, ou se o Marcos Braz está mentindo, ou se o empresário está mentindo. Eu, como jornalista, estou trazendo os dois lados da história. E é isso. O Ciro Almeida, que é o empresário do jogador, ele confirmou o interesse do Flamengo a ver se a negociação vai avançar. É isso aí, a gente vai acompanhando sempre aqui, passando para vocês as atualizações, o Venê sempre trazendo novidades para a gente. Será que o Yuri César vem? Segura aí, torcida do Flamengo, que daqui a pouco a gente vai contar como está a novela Luiz Henrique. Flamengo e Fluminense interessados nesse ex-jogador do Fluminense, cria de Xerém, está no Betis. Será que vem pro Flamengo? Será que vem pro Fluminense? Daqui a pouco o Venê conta pra gente aqui a situação do Luiz Henrique. Falar do Vasco agora. Tem reforço desembarcando antes da pré-temporada em Punta del Este. A gente vai conferir, a reportagem é do Rodrigo Cadelli. Fala, Rodrigo. Faltando apenas 2 dias para a reapresentação do Vasco, a diretoria cruz-maltina segue ativa na busca por reforços. O primeiro confirmado, inclusive, já desembarcou no Rio de Janeiro. É o zagueiro João Vitor, segunda contratação mais cara da história do clube. Ele chegou ao aeroporto do Galeão já com uma camisa do time e aproveitou para mandar um recado para a torcida. Fala, torcedor vascaíno, tudo bem? Aqui quem tá falando é João Vitor. Queria agradecer a oportunidade de poder estar jogando pelo Vascão e agradecer também o carinho nas redes sociais. Tamo junto, é nóis. A expectativa é que a lista de reforços seja menor do que na temporada passada, quando na primeira janela da SAF o Vasco contratou 16 jogadores. Mesmo sem fazer loucuras no mercado, a expectativa é busca de reforços em todos os setores do campo. Ele estará com o elenco na viagem para Punta del Este, no Uruguai, onde o Vasco fará um torneio amistoso de pré-temporada. Uma das principais dúvidas entre os jogadores que estarão na viagem é a Praxedes.
A direção segue otimista em renovar o empréstimo junto ao Bragantino, mas ainda não chegou a um acordo com o clube paulista. Eles ainda tentam uma liberação para o jogador estar na pré-temporada e seguir no Vasco na temporada de 2024. João Vitor, por enquanto, está tímido. O Vasco precisa ir atrás de outros reforços. Fica aquela expectativa, né? Porque o Vasco vai ter uma grana aí entrando, a gente não sabe quanto vai ser liberado para reforços. Contratou um dirigente, o Alexandre Matos, que é bom nesses bastidores, é bom de negociação e a expectativa é que venham mais reforços, né? A expectativa é essa. Eu não tenho dúvidas que mais reforços vão chegar ao Vasco. A questão é, esses reforços serão aquele reforço de parar aeroporto? A informação que a gente tem é que não vai ser um Vasco muito agressivo a esse ponto, no ponto de vista financeiro. Porque você pode fazer contratação, conhecida aí no mercado, como a gente gosta de dizer no futebol, como uma oportunidade de mercado. Jogador bom, mas que está em fim de contrato, e esse jogador que poderia ir para um outro clube pode ir para o Vasco por conta do Alexandre Matos, e a gente sabe o potencial que esse dirigente tem. E é isso, eu acho que o Vasco com certeza vai fazer mais contratações, mas fica a dúvida se serão contratações de parar a aeroporto, aquela contratação como foi o Paê, que fez a torcida ir lá ao aeroporto. A ver, por exemplo, o João Vitor, eu acho um bom reforço. Mas repito o que eu falei aqui recentemente. Eu acho que o mercado está super valorizado em questão de zagueiro, cara. Porque o valor pago por João Vitor, assim como o Flamengo, o valor que pode pagar para o Léo Ortiz também eu acho muito alto. Mas é isso, eu acho que o Vasco ele tem que... Na verdade, ele tem que dar o tiro certo, ele não pode errar. Porque o Vasco não tem muito dinheiro para gastar, não tem margem de erro. A contratação tem que ser certeira. Tem que ser aquela para chegar e jogar e dar certo dentro de campo. Eu acho que o João Vitor vai dar certo. Eu acho que é uma boa contratação se a gente parar e analisar o perfil do jogador. Eu levo em consideração também valor e tal, enfim, avaliação de mercado. Mas acho que o jogador ele chega para ser titular com certeza. Às vezes também o tiro é certeiro num cara que nem chega tão badalado, como o Verratti, por exemplo. Não chegou aqui parando no aeroporto e a contratação deu super certo, né? Valeu aí o scout do Vasco de ir procurar o próprio Lucas um cara Piton, que veio na Argentina. O Piton também não chegou badalado. Não. E foi o jogador mais regular do clube durante a temporada. Pois é, foi um jogador que muito torcedor do Vasco ficou com o pé atrás por conta do rendimento dele na época lá no Corinthians. Mas, enfim, chegou, tomou conta da posição, jogador extremamente irregular, junto com o Léo Jardim, por exemplo, o goleiro que o Vasco contratou. Foram outra boa contratação. Óbvio, algumas contratações não deram certo do Vasco. A verdade é essa. Eu acho que teve muito acerto, mas também teve muito erro. E essa margem de erro para 2024 não pode ter. Eu acho que com o Alexandre Matos, essa margem vai diminuir. Tem que ser certeiro. Você trouxe aqui o interesse do Flamengo no Evander, ex-jogador do Vasco, revelado em São Januário. E aí, Vene, o Vasco pode levar uma grana se tiver realmente fechado o negócio? Se acontecer do Evander vir para o Flamengo, o Vasco ganha algum percentual? Pode. Se o Flamengo comprar esse jogador junto ao Portland. Agora, se for empréstimo, não tem um mecanismo de solidariedade. Porque na FIFA, por exemplo, todo clube que revela um jogador, vou dar um exemplo. Quando o Lucas Paquetá ele foi vendido, passou de um país para o outro, o Flamengo ganhou uma boa grana em cima disso. Jean Lucas e o Evander, ele pode render uma boa grana ao Vasco se o Flamengo comprar esse jogador junto ao Portland. Mas a negociação está extremamente difícil. Eu acho mais fácil o Flamengo conseguir negociar com o time da MLS um empréstimo com opção de compra. Agora, vender vai ser um valor extremamente alto. Acho que esse valor não vale a pena no Evander. Inclusive, o Marcos Braz, se eu não me engano, ele deu uma entrevista ao GE falando que o jogador é nível A, classe A, na visão do departamento de scout do Flamengo. Aí eu te pergunto, se o Evander é classe A, nível A, o De La Cruz é o quê? A ao quadrado? Porque, realmente, assim, a diferença é grande. Nada contra o Evander. E o Evander está jogando nos Estados Unidos, né? Não é ali uma liga das mais fortes. Longe disso, passou pelo futebol dinamarquês também. Então, assim, eu gosto do Evander, até falei isso aqui, mas não considero o Evander nível A, classe A. Se fosse classe A, ele chegaria para ser titular no Flamengo. Ele não chegaria para ser titular hoje no Flamengo. O De La Cruz, para mim, é classe A. Aí sim. Aí sim é uma contratação de peso. Agora, o Evander, eu discordo do vice-presidente do Flamengo. Como as duas aqui do Vasco, a situação do Praxedes, né, de renovação de contrato, oferta para o Bragantino. E não há um interesse do Vasco também na volta do Evander? Isso aí não é fora de cogitação? Fora de cogitação. Inclusive... Mesmo vendo o rival se movimentando para trazer uma cria de São Januário? Quando eu noticiei o interesse do Flamengo em Evander, muitos vascaínos riram,
porque os vascaínos não gostam dele. Saiu muito bem, né? Ele não saiu muito bem do Vasco, não. Eu confesso que eu não sabia disso. Eu levei um susto pela repercussão em cima da torcida vascaína. E vários vascaínos me parando na rua, na academia, falando, pô, o Flamengo quer o Evander? Nem no Vasco esse cara joga. Como que vai jogar no Flamengo e tal, não sei o quê. Assim, eu fiquei curioso em relação a isso, porque eu gosto dele. Tudo bem, muita gente pode falar assim, não é o perfil do Flamengo, porque é um jogador, ele não é aquele jogador raçudo, sabe? É um jogador mais, sabe, mais devagar, talvez. Ele tem um estilo elegante, mas o Flamengo geralmente vai no mercado também para pegar jogadores fora de série, né? Mas o Arrascaeta também não era visto assim e hoje ele rendeu... Não, já jogava muita bola no Cruzeiro. Mas não é um jogador raçudo, entende? Nesse sentido. Né? Não é um jogador raçudo, assim, o Arrascaeta é craque. Mas, enfim, o torcedor vascaíno não quer ver o Evander, não. E será que quer o Praxedes, o torcedor vascaíno, a renovação? Olha, independentemente do torcedor querer ou não, eu tenho certeza que o Ramon Dias quer muito o Praxedes. E é por isso que o Vasco está tentando esse empréstimo novamente. Muita gente falava numa compra, mas o Vasco já descartou isso. Até faz sentido, 26 milhões de reais no Praxedes, eu acho muita grana. Até para efeito de comparação, o Scarpa saiu a 21 milhões de reais para o Atlético Mineiro. Como que você vai pagar 26 no Praxedes? Mas eu acho justo o Vasco tentar o empréstimo. Se você conseguir um novo empréstimo, mesmo que seja pagando 300 mil dólares, como o Vasco ofereceu ao Red Bull Bragantino, acho ok. Porque é um jogador que tem a confiança do treinador. Se tem a confiança do treinador e o treinador está pedindo, eu acho que a diretoria tem que tentar atender, claro, dentro do limite financeiro ali da diretoria. O cara que já está na casa, né? Olha, daqui a pouco a gente vai atualizar a novela Luiz Henrique. A gente, desde o ano passado, vem noticiando Flamengo e Fluminense disputam Luiz Henrique. Como é que tá a situação do ex-jogador do Fluminense? Tá mais pro Flamengo? Tá mais pro Fluminense? Segue no Betis? Vene Casagrande vai atualizar pra gente a situação do Luiz Henrique. A gente fala agora do Botafogo, que segue ativo no mercado e está disputando com o mercado europeu. Está com essa moral o Botafogo, disputando com o mercado europeu contratações. Vamos conferir. O mercado da bola segue movimentado no Botafogo. O alvo da vez é o atacante Benjamin Rollheiser do Estudiantes da Argentina. O alvinegro fez uma proposta pelo jogador e aguarda o retorno dos representantes. O jovem de 23 anos surgiu como promessa na base do River Plate e se destacou na última temporada pelo Estudiantes. As conversas já acontecem há 2 semanas e os valores já chegam a 8 milhões de dólares. O principal problema é a concorrência da Europa, já que o atleta também interessa ao Benfica de Portugal. Caso a negociação com o Botafogo tenha um final positivo, ele chegaria para ser uma das referências no ataque, junto a Tiquinho Soares e Jefinho, que tem retorno encaminhado e é esperado na reapresentação do clube no próximo dia 7. Bom, se o cara é disputado por Botafogo, Benfica, o Corinthians também tem interesse, deve jogar muita bola. Eu confesso que não conheço muito bem. A gente vê um lance aqui ou outro revelado no River Plate, fez uma boa temporada pelo Estudiantes, mas a gente não vê tão de perto assim os jogos do Estudiantes. Mas o cara tá cobiçado, tá disputado, Vene. Flavinho, se eu falar pra você que eu vi 3 jogos desse atleta aí, eu vou estar mentindo. Eu não vou sentar aqui na frente das câmeras e ficar mentindo pro nosso público. A verdade é essa. Só que, óbvio, depois que surge tanta notícia de vários clubes brasileiros e até mesmo o Benfica tentando a contratação desse jogador, aí você vai conversar com jornalistas que acompanham o dia a dia, todo mundo elogia bastante o jogador. E é isso, acho que é uma aposta, né? Um jogador jovem, você contratar esse jogador pensando dentro de campo, obviamente, mas você pode pensar também numa venda futura. E, de fato, todo mundo elogia esse jogador, tá todo mundo elogiando. Agora, não quer dizer que, se for contratado, vai render. Vou pegar um exemplo aqui, o Orras, que o Corinthians contratou. Inclusive, o Corinthians ganhou a disputa do Botafogo, porque o Botafogo queria esse jogador na ocasião. Aí chegou lá no Corinthians, não rendeu, custou uma grana altíssima para o Corinthians e está próximo de deixar o Corinthians, porque tem uma dívida lá que o time paulista tem uma dívida com ele. Então, assim, é jovem, é promissor, é muito elogiado. Isso quer dizer que vai render aqui? A gente não sabe. Assim como o Orelhediano, por exemplo, do Vasco. Outro exemplo, né? É um bom exemplo badalado, também. Chegou badalado. Vélez. Você vê alguns lampejos, você vê que o cara sabe jogar bola, mas durante a temporada não correspondeu à expectativa. Cara, é porque eu levo muito em consideração a adaptação, assim. Quando a gente fala de um estrangeiro, quando vem aqui, é outra língua, é um outro clima, futebol diferente. Isso tem que ser levado em consideração.
Então, assim, é uma aposta. Eu acho que seria uma aposta. Se tá todo mundo brigando por ele, acredito que tem um bom potencial. Não é possível que o departamento de scout desses clubes aí, ainda mais do Benfica, que adora contratar jovem, assim, promissor no futebol sul-americano. A ver se o Botafogo vai conseguir levar essa disputa aí. Botafogo vai ficar sem o Lucas Perry, já saiu, vai para o Lyon da França, já está por lá. E qual é o alvo para substituir o Perry no Botafogo? E é um alvo que está praticamente certo, assim, muito pouco. Falta muito pouco para poder assinar, que é o goleiro John, que teve passagem ele pertence ao Santos. Pertence ao Santos. Bomba, bomba, porque tem bomba aqui, para tudo, para tudo. O Paquito tá me passando uma informação aqui, como é que é, Paquito? John com a camisa do Botafogo? Já tem? Já olha Eu não vi. Olha o celular aí, menino. Eu não vi. Cadê o John com a camisa? Mostrou, não viu? Tem? Peraí, Paquito. Pô, Paquito. Eu embarquei. Pô, Paquito, aí tu me quebra, Tu pô. quebra a gente aqui, é. Para tudo, o John acertou com o Botafogo. Olha o John aqui com a camisa do Botafogo. John Texas quer quebrar a gente, né, Paquito? Ué, não é, o pior que não é fake news, né? Que é John mesmo. Gente, ele não falou nenhuma mentira aqui. ele John não Texas mentiu. tá aí com a camisa Ele só do não Botafogo. falou qual. Ele quer algum John, ele quer levar mais um xará pro Botafogo, como o Verê passou. Então tá quase acertando com o John, Boa contratação. que pertence ao Santos. É uma boa o goleirão para chegar e ser o titular do Botafogo. Lembrando que o Santos já tem o João Paulo e lá, de repente, ele ficaria com uma segunda opção. Mais uma forcinha. Tanto é que ele Botafogo. pertence ao Santos e durante esse período foi emprestado ao Internacional, agora emprestado ao Valladolid. Tem o João Paulo. Paquito tá esperado. Boa, hoje ele tá demais, hein? Só o John Lennon, Tá o John solto, Texas. hein, Paquito? Tá demais. Vamos seguir aqui, Paquito, falar do Fluminense, que se reapresentou com jogadores que não disputaram o Mundial e teve até reforço na área. Natália Pereira, conta pra gente, Nath. A quarta-feira foi de trabalho no CT Carlos Castilho. Parte do elenco do Fluminense, composta por atletas que não jogaram no Mundial, voltou aos treinos. Além desses jogadores, o zagueiro Manuel e o novo reforço, o zagueiro Antônio Carlos, também participaram da atividade. Esses jogadores fizeram exames médicos e um trabalho físico na academia. O foco desse grupo é a disputa do início do Campeonato Carioca. A gente inicia todo aquele processo de avaliação, diagnóstico, analisar, observar como os atletas chegaram das férias, né, para daí a gente conseguir planejar exatamente o que cada um precisa para a gente atingir o mais rápido possível um nível bom de performance. A estreia do Fluminense no Carioca, em busca do tri-estadual, será no dia 18 de janeiro, diante do Volta Redonda. Marcão, auxiliar e ídolo tricolor, vai comandar a equipe. Já acertado com o Fluminense, o meia Renato Augusto é aguardado nesta sexta-feira para assinar o contrato e ser anunciado oficialmente. A expectativa é que o novo reforço já atue nos primeiros jogos do Campeonato Carioca. Os demais jogadores, comissão técnica e o treinador Fernando Diniz se reapresentam no dia 23 de janeiro, com foco total na Recopa Sul-Americana
Sul-Americana. O torneio será disputado contra a LDU nos dias 21 e 28 de fevereiro. Bom, analisar os reforços do Fluminense por enquanto. Renato Augusto chegando, de repente já pode começar a jogar, né? Já que ele teve aí o período de férias. O Fluminense vai ter a volta do Manuel, dá para acreditar que ele ainda pode render. Ele ficou mais de um ano parado por causa da suspensão. Pode ser uma boa opção, um reforço que estava ali dentro de casa, né? O Nino está saindo, o Manuel pode voltar a ser o titular. Olha, eu não considero o Manuel para ser o titular. Não. Eu acho que o Fluminense deveria ir ao mercado para pegar um jogador para ser titular. O Antônio Carlos também, veio dos Estados Unidos. De repente pode ser esse jogador aí para entrar na vaga do Nino. Ele, o Felipe Melo. Talvez o Manuel para ser um bom reserva. Um jogador experiente, isso conta muito para você disputar uma Libertadores. Pode ser um bom reserva, mas eu não considero o Manuel como titular, não. Era para resolver. Acho que para resolver, não. E o Lelê, né? Muita gente ficou numa expectativa do Lelê mostrar no Fluminense o que ele fez no Volta Redonda no início do ano. Isso não aconteceu, mas ainda assim o Fernando Diniz pediu a compra do Lelê. Então, Lelê, o que você tem de bastidores dessa negociação? Vamos lá, alguns bastidores dessa negociação. O curioso é o seguinte, o Lelê ele não foi inscrito no Mundial pelo técnico Fernando Diniz. Era limitada a lista, ele ficou fora, ele ficou fora da lista. E aí a curiosidade é o seguinte, ele foi emprestado ao Fluminense com uma opção de compra. Então o Fluminense teria a chance ali de comprar o jogador e definir o que vai comprar. 4 milhões? Né? 4 milhões. Só que nos bastidores, os empresários do jogador tentaram fazer com que o Fluminense não comprasse, porque tinha uma proposta melhor do Japão, financeiramente falando, e lá ele poderia jogar, até porque ele não foi inscrito no Mundial. Então, no entendimento deles, o Diniz não queria. Só que nessa conversa, a diretoria falou, não, a gente vai comprar, porque o Diniz quer ter, sim, o Lelê na temporada 2024. Então, o curioso é isso, que os empresários tentaram fazer o Fluminense não comprar, mas mesmo assim o Fluminense quer comprar e vai comprar, vai exercer essa opção de compra, e o Lelê fica aí no Fluminense em 2024. Certa curiosidade, né? O Diniz tem um interesse no Lelê. Sabe o que pode ser também, Flavinho, parando para analisar? Eu acho que o Fluminense pode ter esse jogador, compra esse jogador relativamente barato, jovem, e agora, se tiver um clube interessado, negocia com o Fluminense. Entende o que eu estou falando? Pode ser um bom negócio financeiramente. É isso. Opção de compra. Empresta com uma opção de compra maior. Pode ser isso também. Eu acho que é uma boa estratégia do Fluminense. E tá certo. Não tá errado, não. Se você pegou esse jogador por empréstimo com uma opção de compra e você quer comprar, você vai comprar. É o direito do Fluminense. Eu não acho que o Fluminense está errado, não. Muito pelo contrário, está exercendo a opção de compra. É contrato. Contrato é contrato. Bom, o Lelê deve ter oportunidades agora no início do Campeonato Carioca, que foi onde ele se destacou. Não vai ter no início a concorrência do Cano e do John Kennedy, que o Lelê ficou para trás, né? No início, quando ele chegou, ele era o reserva imediato do Cano. O John Kennedy começou a arrebentar, o Lelê não correspondeu, foi para trás da fila e pode agora mudar o cenário dele no Fluminense, mostrando aí no Campeonato Carioca que ele conhece bem e se destacou no passado. Vamos falar da novela Luiz Henrique. O Venê, o Luiz Henrique entrou em campo pelo Betis, mudou alguma coisa? Será que agora o Betis desistiu de negociar o Luiz Henrique? O Fluminense parou de procurar? Ali por trás, a dupla Fla-Flu continua interessada no jogador? O cara entrou em campo lá, jogou 30 minutos. E aí, Venê? Para ser mais exato, ele jogou 32 minutos, porque ele foi reserva e foi acionado no segundo tempo pelo treinador na derrota do Betis, se eu não me engano, para o Celta de Vigo por 2-1. Então, eu acho que o Betis está certo. Beleza, o Betis quer negociar, só que enquanto não negocia, o jogador está à disposição e tem que jogar. Está recebendo o salário dele, não vejo nenhum problema o jogador entrar em campo. A questão é o seguinte, o Betis vai ficar cozinhando, porque, repito, o interesse do Betis é vender o jogador, não é emprestar o jogador. E a dupla Fla-Flu, a dupla fez proposta por empréstimo. Até o momento ninguém fez uma proposta de compra para chegar lá e comprar o jogador junto ao Real Betis. Então, acho que o Betis está certo, tem que utilizar sim o jogador está ganhando o salário dele em dia, e segundo os empresários, o Betis está esperando uma proposta de compra, sem pressa, como a gente havia mencionado, que o diretor havia dito. A gente não tem pressa para resolver, a janela de transferência vai abrir, está no começo, a gente quer vender. A gente vai esperar e pode sim chegar uma proposta de compra de algum clube europeu, por exemplo. E aí o Betis prioriza aí essa venda. Eu imagino o Flamengo fazendo uma proposta para comprar o Luiz Henrique, seria por empréstimo, aquela opção, ou de repente o Flamengo pode chegar junto e comprar o jogador? É uma boa pergunta. Eu não sou dirigente, mas aí é a minha opinião. Se você quer comprar o Evander, eu prefiro muito mais fazer uma proposta de compra do Luiz Henrique. Eu acho que seria melhor. E aí você tenta o empréstimo do Evander. Seria a minha estratégia.
Porque eu acho que o Luiz Henrique tem um grande potencial. Mais novo até que... Mais novo, acho que seria um investimento melhor para o Flamengo. Mas até o momento o Flamengo não mudou a estratégia. Até o momento está por empréstimo. Agora, pode mudar? Pode, né? A gente está falando de uma diretoria do Flamengo que está vindo muito forte aí no mercado. Estranho seria o Fluminense comprar pagando um valor superior ao que ele mesmo vendeu. Estranho, né? Eu acho que isso aí seria loucura se o Fluminense fizesse isso. Até porque hoje o jogador está desvalorizado. Ele não está valorizado. Hoje ele não é titular no Real Betis. Ele saiu daqui extremamente valorizado. E aí eu acho que na época os valores realmente foram abaixo. Acho que o Fluminense poderia ter arrumado algo melhor. Mas não faz o menor sentido o Fluminense chegar lá, não acredito nisso, e oferecer mais daquilo que ele vendeu para o próprio Real Betis. Não faz o menor sentido isso. Não faz. Aí é tiro no pé. Bom, sua estreia na Copinha, o Flu fez bonito, venceu o São Raimundo por 3-0. Os gols a gente está mostrando aí, foi marcado pelo Abner 2 vezes e João Lourenço marcou de pênalti, né? Tá vendo aí o primeiro, do camisa 10 do tricolor, ali ó, tabelinha. Que isso, hein? O Wagner ajeitou para a perna direita, chutou forte, o goleirão do São Raimundo também deu uma colaborada ali, essa bola dava para defender. Dava, e pô. ele acabou deixando passar ali por baixo. Nossa, falhando, o Fluminense começa bem, vence por 3-0. A gente sempre coloca aqui que os cariocas, né, os 4 grandes, vão priorizar a garotada do Sub-20 para jogar no início do Campeonato Carioca. Então essa rapaziada aí do Fluminense é um Sub-18 do Flu. Porque o Sub-20 é o que se reapresentou antes das feras que disputaram o Mundial para iniciar o Campeonato Carioca. É quase assim, você não entrar com força mesmo pensando no título da Copinha. Porque aí chega Corinthians, Palmeiras, coloca a rapaziada que já tem 20, 21, faz uma diferença nessa idade, o Fluminense é representado por um time de 18 anos. Claro que ganhar título é sempre bacana, é sempre muito bom você levantar um troféu, dar a volta olímpica. Só que eu acho que no caso da Copinha, os clubes grandes, no caso aqui do Rio de Janeiro, eles priorizam muito mais a revelação de jogadores. Porque, vamos lá, qual foi o último ano que o Flamengo conquistou o título da Copinha? Se a gente for pegar esse elenco aí que conquistou o título, quem rendeu de fato? Quem engrenou no time profissional? Eu acho que ganha muito mais o time profissional quando você consegue revelar de fato um jogador como o próprio Palmeiras. Tudo bem, o Palmeiras acabou sendo campeão e, consequentemente, revelou o Endrick, que foi vendido aí, uma baita venda para o Real Madrid. Só que eu acho que, nesse caso aí, a prioridade é você fazer boas revelações. Jogadores que vão render no time profissional. 2018, último título do Flamengo na Copinha e ninguém daquele time. Se você parar e analisar, vários ali se destacaram e ninguém rendeu no time profissional. A última geração foi 2016 com o Paquetá, o Vini Júnior, mas ali em 2016 ainda era mais valorizada a Copinha pelos cariocas. Pelos cariocas, exatamente. Eu acho que nesse caso o mais interessante para os clubes é você pensar em revelar grandes jogadores. Óbvio, repito, conquistar título é bacana demais. Todo mundo entra pensando no título. Se você conseguir fazer os dois, cenário perfeito. Cenário perfeito. Agora, não adianta nada você ganhar título e também não revelar nenhum jogador render, entende? Mais importante. O Palmeiras até tinha uma escrita aí com Copinha, que acho que até a torcida queria acabar com essa história. Não tem Copinha, não tem Mundial. Continua sem Mundial, mas é proibida a Copinha. Tu foi bem nessa. O Palmeirense queria mais do que ninguém. O Palmeirense queria ganhar a Copinha de qualquer jeito. Agora quer ganhar o Mundial, vai ficar mais difícil, hein, Palmeiras? Pra ganhar Mundial agora no Sul-Americano, a gente não pode zoar o Palmeiras, não. Big Boy é palmeirense. É o time do chefe. E olha, quem brilhou na base do Inter Miami com hat-trick foi o Mateu, filho do Messi, de 11 anos. O Mateu Messi já joga muita bola, o garotinho, olha o moleque com 11 anos. O que ele aprontou lá no Inter Miami? Será que... Tem a genética, né? A gente sempre fala muito isso, né? De filho de jogador. Pô, tem a genética, o pai joga tanto, mas aí vem a comparação, aí quebra o moleque. Mas tá mostrando talento aí com 11 anos, Veni. É difícil, eu penso muito, eu sou amigo dos filhos do Zico, e eles tentaram jogar e sempre... Não, mas o Zico não quer comparar com o Zico, que injustiça. Eu ia mencionar o filho do Zico, o filho do Romário também, o filho do Bebeto. O filho do Dinamite, o Rodrigo. Joga direitinho, mas não é o Dinamite, gente. Esquece, calma. É uma pressão muito grande. Esse moleque vai sofrer isso, mas bom de bola, hein? Eu tenho certeza que o filho do Messi também vai sofrer isso, bom de bola, mas vai ter sempre aquela comparação. O primo do Messi, quando veio pro Flamengo, não teve a comparação, sendo primo, imagina filho.
filho do Messi, a pressão vai ser muito grande. Tem um filho do Cristiano Ronaldo também. E no caso do Cristiano Ronaldo, não sei se você já viu o filme dele, né? Que o filho fala, eu quero ser goleiro. Aí o Cristiano Ronaldo, não, você vai ser atacante. Vai fazer gol. Já começa ser goleiro. Já começa a pressão ali. Mas é isso, boa sorte ao filho do Messi aí. 11 anos de idade, tá mostrando, olha só, mostrando o futebol de gente grande, né? E usando a 10 já, ó. Esquece, jogando, pô. Usando a camisa 10, quem sabe é um futuro craque no futebol mundial. Olha, o ano virou, mas ainda tem muito alvinegro lamentando a perda do Brasileirão. Foi histórica aquela derrocada, né? A queda na tabela entrou para a lista de vexames históricos do futebol. A gente, então, separou... Fernandinha não tá aqui, ó, deve Fernandinha. Vai brigar com a gente aqui. Estação Botafogo. A gente separou os momentos os mais marcantes, né? Os fracassos mais marcantes no quadro 7 Maravilhas do SBT Esportes. Roda aí. Na história dos pontos corridos, nunca uma equipe havia perdido um título de Brasileirão após abrir 13 pontos de vantagem. As maiores remontadas haviam sido no máximo com 11 pontos de diferença, feitas pelo São Paulo em 2008 e pelo Flamengo em 2009. Um dos grandes vexames do futebol brasileiro. Continuamos no Rio de Janeiro e vamos fazer uma viagem no tempo. Em 2005, Vasco e Baraunas em São Januário, valendo vaga nas quartas de final. O Vasco era liderado pelo rei da grande área, o baixinho Romário. Já no time do Rio Grande do Norte, Cícero Ramalho ou Cícero Romário. No lugar que o baixinho costumava brilhar, Cícero Ramalho fez bonito. Na pequena área, o atacante abriu o placar. Chute de longe e Fábio Borges aceitou, 2-0. Henrique, do Baraunas, aumentou o vexame do Gigante da Colina, 3-0. Eliminação nas oitavas da Copa do Brasil para o modesto Baraunas. O torcedor não gosta nem de lembrar. Vamos para o futebol internacional. No dia 14 de agosto de 2020, em um ano da pandemia que parou o mundo, Bayern de Munique e Barcelona decidiram um lugar na semifinal da Liga dos Campeões em Lisboa. O jogo foi um verdadeiro massacre bávaro com um 8-2 inesquecível. Com Messi em campo, o jogo teve requintes de crueldade para o torcedor espanhol. Felipe Coutinho, emprestado pelo Barcelona ao Bayern, entrou na reta final e ainda encontrou tempo para dar uma assistência e fazer 2 gols. Fim da linha de Messi pelo Barcelona na Champions e um vexame sem tamanho. Voltamos ao Rio de Janeiro, que agora é a vez de um vexame do Flamengo. O roteiro era de festa, com comemoração de título, Maracanã cheio e despedida emocionada de Joel Santana. Mas o clima bom acabou em um dos maiores vexames da história do Flamengo. No México, o Fla venceu por 4-2 e entrou em campo relaxado, podendo perder até por 2-0. E perdeu. Cabanhas abriu o placar aos 20 minutos. Esquerda aumentou e deixou o clima tenso no Maracanã. O que já era ruim ficou ainda pior na segunda etapa. Cabanhas novamente, gol da eliminação rubro-negra na Conmebol Libertadores. Vexame dos grandes, hein? Uma partida que ficou marcada na história do futebol brasileiro. Náutico e Grêmio, a famosa Batalha dos Aflitos. No ano da Batalha dos Aflitos, 22 equipes disputaram a segundona. Houve uma primeira fase de turno único, com cada time se enfrentando em pontos corridos. Ao fim, os 8 melhores colocados se classificaram para a segunda fase. Por fim, Grêmio e Náutico ficaram frente a frente por uma vaga na elite do futebol brasileiro. Se o jogo terminasse empatado, o tricolor subiria. Se os gaúchos perdessem, ficariam mais um ano na Série B e os alvirrubros pegariam essa vaga. Com a bola em jogo, foi uma verdadeira batalha. O Grêmio teve 4 jogadores expulsos. Jogou com -4 por mais de 15 minutos. E mesmo assim, o tricolor gaúcho venceu com gol de Anderson. Foi vexame do Timbu ou não foi?
Fechando nossa lista, é a vez do Corinthians. 2011, o Timão vivia o sonho da primeira Libertadores da América, mas precisava passar pelo Tolima para chegar na fase de grupos. Mesmo com Paulinho, Ralf e Ronaldo Fenômeno, o Corinthians fracassou na Colômbia. Aos 21, Santoy abriu o placar. E Medina, de cabeça, sozinho, também marcou. O Timão deu adeus ao sonho do título e ficou marcado por ser o primeiro brasileiro a cair na fase pré-Libertadores. É melhor esquecer, né? Vários vexames, a gente vai lembrando da história, né? Essa do Grêmio foi impressionante, né? Com 4 jogadores a menos, ainda conseguiu ganhar do Náutico. Essa aí ficou pra história mesmo. Olha, rápida parada, na volta tem a situação do Fausto Vera. O Venê vai contar pra gente qual é esse rolo. Daqui a pouco a gente tá de volta. Estamos de volta com o SBT Esportes Rio. Agora eu quero que o Venê conte como está a situação. O Flamengo tem interesse no Fausto Vera? O Flamengo busca a contratação desse jogador? Como é que é isso, Venê? Tem esse interesse mesmo? Flavinho, acho que buscar é uma palavra muito forte. O que acontece? O Corinthians tem interesse no Thiago Maia. Só que o Corinthians também não tem mais interesse em ter o Fausto Vera em 2024. Quer se livrar do Fausto Vera? Quer empurrar pro Flamengo? Entre aspas, se livrar e empurrar no Flamengo nessa negociação aí, entendeu? Mas, repito, o Flamengo não tem interesse em troca de jogador. O Flamengo topa vender o Thiago Maia ao Corinthians e pode até topar negociar a contratação do Fausto Vera, mas aí seria uma operação diferente. Aí as pessoas vão falar assim, beleza, operação diferente envolvendo os dois clubes? Sim, porque estamos falando de 2 jogadores com empresários diferentes. Eles jogam na mesma posição. Mesma posição. O Thiago Maia não é mais bola que o Fausto Vera? Olha, é uma boa pergunta essa. A questão é o seguinte, o Fausto Vera no Corinthians não tem mais ambiente. O Thiago Maia no Flamengo, acho que ele já precisa trocar o ar dele, respirar novos ares. Acho que seria uma boa para o Thiago Maia, para o Flamengo e até mesmo para o Corinthians. Acho que seria uma boa também o Flamengo arriscar na contratação do Fausto Vera. Bom jogador, gosto dele, a diretoria também gosta. Mas, repito, parte muito mais do Corinthians essa ideia de empurrar o Fausto Vera nessa negociação envolvendo o Thiago Maia. Lembrei um pouco a situação rapidinho do Rodinei, que o Flamengo não deu muito valor, depois ele se acertou e o cara não quis ficar. No caso do Rodinei, eu critiquei na ocasião a não renovação de contrato dele. Acho que foi um erro da diretoria. No caso do Thiago Maia, eu entendo que, de fato, seria uma boa, tanto para o Flamengo quanto para o Thiago Maia. Tô aqui pro Venê, ó. Fim de jogo! Juiz apita, fim de jogo da Ergue o braço! Ergue o braço! Venê, valeu! Tamo junto, Flamengo! Tamo juntos! Amanhã esperamos vocês aqui. Tchau, até lá! E as minas vão descendo até o chão,